E no vídeo de hoje o que nós temos aqui é um smartphone um tanto quanto diferente. Dessa vez o nosso modelo se resume em duas telas e mais uma na parte exterior. Estamos falando de um incrível Galaxy Z Fold 3, então vamos para mais um concerto. E primeiramente, antes de tudo, se você ainda não é inscrito no nosso canal, deixe seu like, curte, comenta e vamos para mais um vídeo. Dessa vez o nosso smartphone está com uma tela um tanto quanto danificada. Se você ainda não viu um conserto de um smartphone como esse, fica até o final que eu te mostro todo o processo de conserto e o passo a passo deste aparelho. David inicialmente precisa ter acesso aos componentes internos, como já é de costume, precisamos remover principalmente algumas partes, sendo elas as partes frontal e traseira. Observe que com um pouco de álcool isopropílico e uma espátula plástica ele remove os principais conectores flex. Mas primeiramente precisamos romper alguns adesivos plásticos, ou melhor, fitas dupla face que seguram as proteções que ficam sobre o nosso smartphone, inclusive as telas também. David agora já está com a nossa nova tela em mãos. Se você ainda não viu esse tipo de conserto, já deve imaginar que não é tão igual ou tão semelhante aos modelos anteriores que já tenhamos visto aqui no canal. Isso é diferente de qualquer coisa que você já tenha imaginado na sua vida. Então, o Galaxy Z Fold 3 já vem exatamente como você está vendo no vídeo. O seu chassi já vem embutido com algumas telas, e também o que David precisará fazer é algo um pouco semelhante ao que vemos em smartphones como por exemplo um Galaxy S24 Ultra ou S25 Ultra, que consiste não somente em um display novo, mas também em todo um chassi embutido. Afinal, bem no meio dele temos uma espécie de dobradiça e inclusive no centro temos a nossa tela AMOLED, que além de ser um pouco rígida, também tem uma certa curvatura, então é algo bem intrigante quando se trata de eletrônico. Utilizamos agora também de uma espátula plástica e metálica, juntamente com um pouco de álcool isopropílico, para remover a nossa tela que está danificada. David faz isso, afinal precisamos ter acesso a alguns componentes que também ficam por baixo da tela. O nosso smartphone consiste em três telas, sendo uma completa que se divide em duas na parte interna e mais uma tela na parte externa. David está removendo a externa, isso para ter acesso aos componentes da parte de trás, sendo eles alguns componentes básicos e também principais, que são a nossa placa principal juntamente com uma bateria e mais um dock de carga que fica localizado na parte de baixo. Em seguida, precisamos remover uma espécie de presilha plástica que fica sobre o nosso conector flex. Um smartphone desse tipo e desse preço não poderia ficar somente com um conector fixado ali sem proteção nenhuma. David agora já está removendo o conector flex da nossa tela e colocamos a nossa tela antiga de lado. Em seguida, iremos focar agora na remoção dos parafusos que seguram as proteções plásticas que ficam sobre o nosso smartphone. Esse processo não é tão rápido assim, aliás é um pouco tanto quanto demorado. Por isso, iremos acelerar parte do vídeo e cortar as partes que não interessam. Por ser um smartphone de alto nível, ele possui peças realmente da linha Premium. Inclusive também os setores de pagamentos por aproximação e de carregamentos por indução. David remove agora uma espécie de fita preta, juntamente com algumas partes metálicas e plásticas, e também colocamos de lado. Em seguida iremos desconectar as principais conexões que estão nesse smartphone. Diversos pedaços são removidos e inclusive este aqui é um smartphone que eu não aconselho que você tente desmontar por conta própria, uma vez que são modelos de alto nível e de alto valor, tanto quando se trata de conserto e também quando se trata de aquisição do aparelho, seja ele novo. David agora já está removendo uma espécie de vibracal e coloca ali. Em seguida, iremos recolocar os componentes que foram removidos na nossa nova tela. David precisará remontar ele por completo e somente então após todo esse processo é que poderemos executar alguns testes básicos. David está fixando a nossa tela, juntamente com a nossa bateria e também com a placa principal. Componentes como esse precisam de um certo cuidado, afinal você não vai querer danificar uma tela que pode custar até R$3.000. Esse seria mais ou menos o valor aqui no Brasil, mas você sabe que para lá os valores são um pouco menores, então até compensa mais. David já está remontando o nosso aparelho, fixando agora a nossa subplaca de carga que fica localizada na parte traseira, ali na parte de baixo. Colocamos mais alguns parafusos.
Quando se trata de um smartphone como esse, precisamos colocar todos os componentes que removemos da nossa tela antiga, e isso não pode faltar nada, uma vez que cada um desses parafusos desempenha um papel interessante, seja ele de fixação ou até de aterramento. Então, caso você não coloque nenhum componente ou qualquer outro que fique faltando, o seu aparelho pode apresentar um mau funcionamento ou até sequer não funcionar. Por isso, observe bem todos os componentes que foram removidos e nunca esqueça de recolocá-los no seu devido lugar. David já está fixando agora há pouco e então partimos agora para uma parafusadeira elétrica. Ela serve para facilitar e acelerar parte do processo de conserto do nosso aparelho. Em seguida, estamos removendo mais alguns parafusos que se extratam e seguram a nossa outra parte do nosso smartphone. Observe bem que o nosso aparelho possui uma outra bateria e esse é um processo um tanto quanto intrigante. Apesar de ser um smartphone dobrável, a sua bateria não pode ser uma peça inteira, inclusive não há como dobrá-la. Por isso, colocamos e temos nosso smartphone tanto numa parte traseira quanto na parte frontal. David está agora remontando o nosso smartphone e em seguida iremos fixar e também desconectar alguns conectores flex que estão ali. E um ponto interessante desse tipo de smartphone é que precisamos fazer não somente de um dos lados, mas nas duas partes. Afinal, nosso smartphone possui uma espécie de duas telas, embora uma delas venha se dobrar ao meio. Mas mesmo assim, o nosso smartphone possui duas placas, sendo duas placas principais. Uma delas responsável somente por levar a imagem até o nosso smartphone e a outra responsável pelo sistema de processamento. Então não é um smartphone qualquer. Quando se trata de consertos, esse aqui acaba se tornando um dos modelos mais complexos já consertados aqui no canal. David agora nesse momento está reorganizando uma espécie de conector que é responsável por levar a imagem até a nossa tela secundária, vamos assim dizer. Utilizamos agora de um pouco de álcool isopropílico juntamente com uma espátula metálica para fazer a remoção da nossa bateria. Esse processo não é tão trabalhoso assim, só precisamos ter o máximo de cuidado possível, afinal é um smartphone de alto nível. Colocamos agora a nossa bateria e em seguida reconectamos ela. David agora já está colocando as proteções que ficam sobre a nossa placa principal. Cada proteção é responsável por ficar sobre o nosso conector e em seguida os parafusos também serão aplicados. Em cima dessa tela, que em um dos lados será recebido também a nossa tampa traseira e do outro lado a nossa tela que fica responsável por exibir imagens quando o nosso smartphone estiver fechado. David já está removendo as proteções que ficam sobre a nossa fita dupla face, isso para permitir que possamos trabalhar enquanto o nosso smartphone é remontado. David agora já está ligando o nosso smartphone e em seguida executaremos alguns testes básicos. Esses testes são essenciais, afinal precisamos ter certeza de que o nosso smartphone está funcionando da maneira correta. Um enigma interessante quando se trata de um Galaxy Z Fold 3 é o fato de que ele possui uma tela de Super AMOLED, qualidade excelente e embora seja de vidro nas suas extremidades, ou melhor, na sua parte principal, ela é dobrável ao meio, então é algo que realmente intriga os usuários e principalmente os fãs. David agora já está testando o nosso smartphone e os testes básicos são eles os testes de touch, câmera frontal, câmera traseira, microfone, alto-falante, também testes como leitores biométricos e até a canetinha que acompanha. O nosso smartphone funcionou muito bem em todos eles. Podemos então prosseguir para a remontagem, ou melhor, para a remoção da nossa tela e então fixação final do nosso smartphone. Uma parte que você não verá nesse vídeo será o de limpeza do chassi. Uma vez que o seu smartphone, sendo ele um Galaxy Z Fold ou um Galaxy S24 Ultra ou 25 Ultra, esse aqui terá um chassi novo, então não há uma necessidade de remover uma tela antiga e fazer a limpeza do nosso chassi, já que é tudo novo, não tem resquícios de cola nem de cacos de vidro. David já está fixando a nossa tela final e o nosso smartphone já está pronto. Se você assistiu até o final desse vídeo, se inscreve no nosso canal, curte, comenta e compartilha. Entre em contato conosco e faça já o seu orçamento. Valeu e até a próxima. E se você quiser ter o seu smartphone consertado por um preço acessível, você pode entrar em contato com o Centro de Reparos de Sydney CBD. Também fornecemos serviços de reparo para clientes fora da Austrália ou Sydney. Basta nos enviar uma mensagem para que possamos providenciar o envio do seu aparelho.